Salve, salve galera do Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao podcast Jiu-Jitsu Anônimo. Eu sou o Java e a nossa missão é trazer a galera que treina, compete, dá aulas, vive o estilo de vida Jiu-Jitsu, para compartilhar suas histórias e vivência dentro do esporte. E hoje o nosso convidado é o preparador físico e treinador de alta performance de Jiu-Jitsu, Rafa Ribeiro, que cuida da preparação física de vários atletas de alto nível, alta performance, mundial, e vai compartilhar a sua história, caminhada dentro dos tatames e vida no jiu-jitsu, motivando e incentivando mais pessoas. Professor Rafa, é um prazer estar falando com o senhor. Seja muito bem-vindo ao podcast e a palavra é sua. Olá a todos, meu nome é Rafael Ribeiro. Primeiramente gostaria de agradecer aí pelo convite aqui para estar falando um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou preparador esportivo, né? Especializado em Brazilian Jiu-Jitsu, ou seja, eu trabalho 100% na preparação de atletas amadores e profissionais em todos os níveis, aí que competem no circuito, seja da JP, da IBJJF. E eu sou faixa preta, terceiro grau da equipe Castle Gracie, Manimal, Bahia. Tenho aproximadamente 21 anos de treino ininterruptos. Então, entrei no jiu-jitsu em setembro de 2000. Então, vou estar fazendo agora, no próximo mês de setembro, 21 anos de tatame. Bacana, treinador Rafa. E o que é o jiu-jitsu na sua vida? O jiu-jitsu na minha vida era... no início um hobby, passou a ser profissão quando eu decidi largar os estudos, né, para me dedicar à vida de atleta, e fiquei aí cerca de 10 anos competindo, e depois me transformei formei em educação física e comecei a estudar bastante a ciência do treinamento, e aí comecei a ser preparador esportivo, e hoje o jiu-jitsu acaba dizendo que era um hobby que virou meu ganha-pão desde o início. Então eu trabalho sendo atleta no início e hoje como treinador e preparador esportivo. Então o jiu-jitsu hoje é o que move a minha vida, tanto do lado profissional quanto do pessoal, porque eu acredito que essas duas vertentes da vida devem estar em comunhão para você estar feliz. Então, hoje, graças às escolhas que eu fiz na vida, eu posso dizer e afirmar que eu trabalho com o meu lazer. E quando a gente trabalha com o nosso lazer, a gente trabalha feliz o tempo inteiro. E se dedica aí realmente 101% que seja ao trabalho. Porque, na verdade, como é lazer, você acaba trabalhando sábado, domingo, então não importa o dia. Então, o jiu-jitsu hoje representa muita coisa na minha vida. E quando a gente trabalha com o que a gente gosta, que a gente ama, né? O nosso trabalho sai muito bem feito, sai muito melhor. E a gente tem prazer de fazer aquilo, né? Muito, muito legal escutar isso daí, professor. Que o senhor juntou a paixão com a profissão. E o senhor lembra como foi a sua primeira aula? Quem te apresentou o jiu-jitsu? Bom, eu costumo dizer também que eu não procurei o jiu-jitsu me procurou, né? Eu, na época, estava fazendo musculação e teve um amigo da musculação lá que a gente sempre falava sobre o UFC, sobre as lutas, e então ele me convidou para ir assistir um treino. E mas eu não tenho um kimono, essas coisas todas. Não, vai lá para ver. Aí a gente marcou de um dia e nesse meio termo meu primo tinha parado de treinar jiu-jitsu, ele me emprestou o kimono. Aí eu fui lá já para fazer uma aula experimental e na aula experimental eu gostei muito do meu primeiro treino. Acho que porque aconteceu uma coisa assim inusitada, né? Naquela época o iniciante já começava também rolando. Então no meu primeiro dia eu fiz um rola e como eu assistia muito o UFC eu queria pegar a guilhotina em todo mundo, né? Então se a pessoa triscasse em mim eu já tentava pegar uma guilhotina, porque era o que a gente via muito na época, né? Muito golpe de pescoço, e aí eu fiz meu primeiro rola, eu dei a sorte de principiante
de finalizar o meu oponente antes de ser finalizado. O oponente ali já estava para pegar a faixa azul. Era uma turma bem homogênea ali, vários faixas brancas, mas aquele pessoal já branca, já mais cascudo, assim, já para pegar azul. E eu entrei ali, mas entrei para dar a vida, e aí, pô, eu gostei bastante. Eu acho que esse foi um fator, assim, que me animou muito. A gente sabe hoje que o iniciante tem que ser tratado realmente de outra maneira, para ele realmente voltar ao tatame, e tem que ser feito a coisa progressiva, mais devagar e lenta. Mas eu acho que aquela sensação de finalizar foi uma coisa assim que jamais saiu da minha cabeça, e aí me fez voltar outras e outras vezes. Já quis me matricular. Eu falei, quando é o próximo treino? Então esse início aí foi bem legal, e agradeço muito esse amigo aí. Aí galera, quando um amigo chamar você para ir conhecer o jiu-jitsu, quem ainda não treina, né? Vai, o quanto antes, que você vai amar, você vai aproveitar muitos benefícios que o jiu-jitsu vai propor na sua vida. E treinador Rafa, quando decidiu unir o seu conhecimento e preparação física para jiu-jitsu, imaginou que ia chegar a trabalhar com os maiores nomes do jiu-jitsu mundial e ser uma referência em preparação física para atletas? Bom, a minha trajetória como preparador esportivo também teve uma pessoa que foi decisiva, né? Ali em 2006 eu era faixa marrom, e meu mestre, professor Ricardo Gordilho, na época disse que só me graduava faixa preta depois que eu me formasse em alguma coisa. E eu havia largado faculdade federal para treinar jiu-jitsu. Eu tinha largado já o segundo curso, na verdade. Eu fiz primeiro engenharia, depois arquitetura, e larguei para poder aí seguir, me dedicar 100% à carreira de atleta. E então ele me vem com essa notícia. E em 2006 eu falei, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que ser alguma coisa do esporte. Então ali você tinha nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeuta, e professor Ricardo também era personal trainer, e eu gostava muito. A gente sempre teve um estilo de vida muito parecido. A gente surfava, então treinava jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu quero ser preparador também. E aí eu já entrei na faculdade em 2007, já com quase 27 anos. Então essa faculdade de educação física já com uma outra mentalidade, né? Eu queria trabalhar com esporte, eu queria trabalhar com preparação física. Então já desde a primeira aula eu já sabia o que eu queria. Então eu foquei muito na parte de treinamento, comecei a ler bastante livros de treinamento esportivo, e sinceramente nem nos meus melhores sonhos lá nesse início da faculdade eu imaginaria que eu teria a oportunidade de trabalhar com caras que eu admirava, como Michael Lang, que era, um jiu-jitsu sensacional, e eu posso dizer que sempre fui fã assim do cara. Cobrinha, eu não cheguei a trabalhar, mas eu já conversei bastante, e o Lang era o discípulo do Cobrinha, né? Ali era como se fosse mestre e discípulo mais propriamente dito. Então, nessa época aí, eu jamais imaginaria, tanto é que tem aquela coisa do 10 Year Challenge, né? Que é 10 anos antes e depois, onde é que você estava há 10 anos atrás. Isso foi em 2019, né? E em 2009 eu fui lutar o europeu, ainda de faixa marrom, tá? Fui sozinho, então foi uma viagem assim bem difícil, porque eu fui sozinho, não conhecia nada lá em Lisboa, e tive muito aprendizado naquela viagem, fiz bastante network. E 10 anos depois eu estava lá no corner de Michael Lang, foi campeão europeu, Isaac Baense, campeão europeu, e Renato Cardoso, vice-campeão europeu. Ou seja, 3 atletas de elite aí da faixa preta, com 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata, e foi assim sensacional. Então nessa época eu jamais imaginaria que eu trabalharia aí com grandes nomes. Já treinei caras como Márcio André, o Jonatas Gracie, Muhammad Ali, Fernando Reis. Então treinei bastante nome aí, e isso foi bem legal aí nesses últimos 6 anos. Eu pude aprender bastante com esses atletas, e foi daí realmente que eu comecei a entender que precisava de uma metodologia específica para o jiu-jitsu. Então os trabalhos científicos eram muitas coisas assim, com muitos atletas digamos de nível regional, campeões estaduais, mas a gente não tem ciência produzida com campeões mundiais faixa preta adulto e BJJF. Então
a depender da necessidade desses caras, aliado ao que eu já tinha vivido de atleta, alinhado com dezenas de livros que eu li, dezenas de artigos que eu estava lendo, eu fui criando alguns conceitos aí e fui, obviamente, formatando a minha metodologia, que é a metodologia RR, que hoje é bem aplicável aí principalmente para jiu-jitsu. Tem um treinador de Salvador, que é o Minotaurinho, que está aplicando para os atletas de MMA e está tendo um sucesso espetacular. E foi ali realmente, logo quando eu terminei de me formar, em 2010 eu me formei, e aí eu comecei a trabalhar ali com preparação amadora, um atleta ou outro, aí fui formatando algumas coisas, fiz até pesquisa científica, mas quando eu me mudo em 2015 para São Paulo, eu começo a trabalhar com o atleta Renato Cardoso, e aí realmente eu tive acesso a esses atletas do primeiro escalão do jiu-jitsu, e aí pude aprender muito com eles nesses últimos 6 anos. Bacana, o treinador Rafa aí, responsável pela preparação do atleta de jiu-jitsu aí, Muhammad Ali aí, lutou o último Big Deal aí e teve uma performance muito alta mesmo, sobrando no final da luta, aos 10 minutos ali, tava bem, com força tudo. A metodologia RR aí, comprovando sua eficiência. E professor, quais os passos para ser um atleta de alta performance? Quais os passos para um atleta ser de alta performance? Essa é uma pergunta que exige bastante complexidade, mas eu vou tentar resumir aqui. Basicamente, organização e investimento. O que eu vejo hoje quando os atletas de jiu-jitsu me contratam ou entram em contato comigo é que tem um déficit muito grande na organização do trabalho, tá? E realmente, para ter alta performance, você precisa ser muito organizado, porque isso abre margem a planejamento. E aqui não é só planejamento de periodização de treinamento, de quantas séries vai fazer, de quantas repetições vai fazer por dia, por semana, por mês, ao longo da temporada. É você também saber escolher o calendário, é você também saber planejar as viagens, qual o custo de cada viagem, onde é que vai ficar, se o hotel tem sauna, se o hotel tem academia, se tem academia perto. Então, organização e planejamento é uma coisa que vai muito além do que você só pensar no seu treino. Até a parte financeira, saber quanto você ganha, para saber quanto você pode investir também, para você também não dar um passo maior do que a perna e fazer coisas que são viáveis. Então, para ser um atleta de alta performance, precisa você realmente ser organizado, precisa ter investimento e, acima de tudo, precisa querer 100% fazer isso, porque a trajetória é árdua, é longa, é muito extenuante, e só realmente quando você tem aquele propósito de viver ao que você se propõe é que a coisa funciona. Aí, galera que tá querendo ser campeão mundial brasileiro aí, ó, segue a dica aí do treinador Rafa aí, ó, planejamento e organização. E treinador Rafa, e a sua experiência competindo? Conta pra gente aí um pouco, por favor. O jiu-jitsu competitivo tem crescido muito, né? Então, se a gente fala aí de 30 anos atrás, nem existia campeonato brasileiro, mundial, europeu e pan-americano, que são aí os 4 grandes slams da IBJJF. Então existiam copas, que eram às vezes consideradas copas brasileiras, como foi aí o caso de uma copa que teve no ano de 93, que é considerado o brasileiro da época. Mas aí tem a criação da CBJJ, né, que é a Confederação Brasileira do Jiu-Jitsu, aí feita pelo grande mestre Carlos Gracie Júnior. E a partir de 94 o cenário começa a mudar, né? O jiu-jitsu, que é uma arte marcial, ele passa por um processo de esportivização da arte. Então aí tem que criar todo um cenário de regras, de pontuações, de formatação de campeonato, tempo de luta. E aí em 94 é criado aí teve o primeiro brasileiro de jiu-jitsu, né, da CBJJ.
A partir disso, a gente vê um crescimento muito grande aí do jiu-jitsu. A gente está falando de 27 anos. Hoje o jiu-jitsu aí tem em todos os cantos do mundo, tem campeonato aí da IBJJF, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. E além disso tem um circuito também de Abu Dhabi, que é da JP. A gente vê aí Grande Slam, eles já confirmaram para essa temporada aí 2021-2022, campeonatos Grande Slam de Sydney, Grande Slam de Moscou, Grande Slam de Londres, Grande Slam de Miami. Então é um circuito aí com diferentes cidades, Miami, Rio de Janeiro, Moscou, Abu Dhabi, Pequim. Ainda não tinha visto o campeonato grande em Pequim, tá? Então é uma coisa bem interessante. Sydney, Londres e Abu Dhabi novamente. Então a gente tem um cenário hoje competitivo muito interessante. Na década de 90, eu costumo dizer que foi a criação, né, dos campeonatos aí de jiu-jitsu. A década do ano 2000, eu costumo dizer que foi o crescimento, a internacionalização. Então o Mundial do ano de 2006 foi o último realizado no Rio de Janeiro, e a partir de 2007 ele passa para os Estados Unidos, né? E os mundiais desde então são lá em Long Beach. Então teve uma internacionalização nessa década. E na década passada, que é de 2010 até 2020, a gente vê realmente um crescimento a nível global, né? Em campeonatos em vários lugares do mundo, os Opens. Com o cenário de pandemia, obviamente, como todo esporte, teve um cenário bem reduzido, né? Aí surgiu ou foram recriados os campeonatos de lutas casadas, que manteve o cenário aí bem aquecido. No Brasil, o BJJ Stasi, o BJJ Bet, e nos Estados Unidos aí Fight to Win, Ronda Number One, Third Coast Grappling. Então campeonatos que até tiveram GPs e que manteram aí os praticantes de jiu-jitsu aí entretidos. Agora, num cenário aí de pandemia começando a ser controlada na situação, as coisas ainda estão muito incertas, né? Então, campeonatos como o Mundial da IBJJF, que é o campeonato principal da temporada do jiu-jitsu, ainda não foi confirmado, até porque tem essa questão dos brasileiros terem que fazer quarentena para entrar nos Estados Unidos. Então, mas vejo o cenário do jiu-jitsu aí muito promissor para os próximos anos, né? E a minha experiência de treinador é muito gratificante, porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era inviável alguém viver de preparação específica de jiu-jitsu. E hoje realmente a gente consegue aí ter treinadores querendo iniciar essa profissão, preparadores como eu, que trabalha exclusivamente com preparação na prática aí de jiu-jitsu. Daqui a pouco vão ter nutricionistas específicos, fisioterapeutas específicos, médicos específicos, porque quanto mais você trabalha com aquele público, você vai entender da dinâmica de como é acordar no dia de competição. São 2 dias de competição, né? Então você vive o universo do jiu-jitsu, e quando você vive esse universo do jiu-jitsu como eu vivo há mais de 20 anos, você acaba melhorando a assertividade aí da construção do treinamento. Essa especialização de vários profissionais dentro do jiu-jitsu é muito bom para o esporte e para o atleta, né? Profissionalizando cada vez mais e trazendo investimentos para a arte e desenvolvendo, né? Isso é muito importante, muito boa essa atualização de todo mundo aí e crescendo o nível do jiu-jitsu. Ô treinador Rafa, conta pra gente uma história que o jiu-jitsu proporcionou na sua vida e você pode compartilhar com a gente, por favor? O jiu-jitsu me proporcionou muitas coisas e eu tenho muitas histórias aqui para poder falar e compartilhar, mas eu vou usar a minha primeira viagem para lutar no Rio de Janeiro, né? Era o Mundial de 2005. Eu ali na final da faixa roxa, estava treinando muito forte, estava muito bem, fisicamente, mentalmente, tecnicamente, e fui para o Rio de Janeiro com uma semana de antecedência para lutar o Mundial, né? No Tijuca Tênis Clube, o sonho de qualquer atleta da época, ser campeão mundial da CBJJ, né? E cheguei no Rio de Janeiro na segunda-feira.
na segunda-feira de noite, aí dormi. Quando eu acordei, fui pro treino lá na Carson Gracie e tinham professores de todo o Brasil, e aí realmente era aquele confere com seus alunos, né? Então eu acabei fazendo mais de 15 rolas, quer dizer, a gente está na semana da competição, que é uma semana que você tem que tirar o pé do acelerador, e eu estava ali num ritmo aceleradíssimo. Então, ao todo, eu fiz 19 rolas ali, e cada rola era realmente um confere. O que aconteceu é que meu corpo inflamou muito, eu realmente fiquei muito quebrado, cheguei a ter febre, o treino foi muito intenso realmente. E Salvador, a temperatura quente, de no mínimo 23 graus, fui para o Rio de Janeiro e cheguei lá, nunca tinha pego uma temperatura abaixo dos 20 graus na minha vida. Então cheguei no Rio de Janeiro, estava 15, 14, 16, então realmente meu corpo teve uma reação àquilo ali, eu tive uma febre e eu fiquei na quarta e na quinta toda de off porque eu ia lutar na sexta. Eu estava no peso, obviamente, eu lutava na categoria pena, né, que é até 70 quilos de kimono. E eu estava muito tranquilo, chegou lá no dia da competição, eu falei, vamos ganhar. Quando eu subi na balança eu estava estourado de peso. Então, o meu primeiro mundial de jiu-jitsu, eu estourei o peso, e aí ficou uma lição aí absurda, né, que eu faço muito planejamento de viagem para os atletas, principalmente para quem vai lutar fora, que aí tem uma coisa chamada jet lag, e você tem que entender o que é o jet lag, como minimizar os efeitos do jet lag. Então eu aprendi a ser muito organizado e foi assim uma lição muito dura. Eu ia ganhar a faixa marrom no final de 2005, tive que passar mais alguns meses para lutar o Mundial de 2006 ainda de faixa roxa, e só fui graduado de faixa marrom, então após o Mundial de 2006. Então essa é uma história que realmente eu passei por momentos assim muito duros, foi muito triste para mim na época, mas obviamente é ressignificar e entender que a gente aprende realmente com essas coisas duras que a vida nos impõe, e eu transformei aquilo em conhecimento, e aí passei a estudar bastante aí para ajudar os atletas que trabalham comigo. Inclusive eu já tive atleta que saiu do Brasil na terça-feira de noite, chegou em Tóquio na quinta-feira de noite, no sábado de manhã estava lutando em perfeito estado, enquanto estava todo mundo ainda com aquele jet lag muito intenso. E isso foi graças a esse planejamento que a gente faz de viagem e que eu aprendi nessa primeiro mundial que eu lutei em 2005. A gente tira uma grande lição dessa história aí, né, treinador Rafa? Porque o senhor passou pela experiência, e com certeza melhorou agora para entregar para o seu atleta aí, ele não sofrer mesmo e cometer os mesmos erros, né, lá do passado. Então isso é muito importante mesmo, muito, muito bacana aí. Deixa uma mensagem aí, treinador Rafa, para essa galera que treina e também aquela galera que ainda não treina, né, tá escutando a gente aí, tem curiosidade para conhecer o jiu-jitsu. O modelo de ensino do jiu-jitsu passou por algumas mudanças aí nesses últimos 40, 50 anos, né? A gente vê a família Gracie primeiro trabalhando ali com aulas particulares, depois como a principal, né, difusor ali do jiu-jitsu. Quando a gente chega ali na década de 80, a gente vê o Carson, ou um pouco antes ali, popularizando ali o acesso e transformando realmente o treino em muita porradaria. E isso fez talvez a equipe do Carson aí ser realmente o que foi a equipe do Carson, que foi uma das maiores equipes, se não a maior equipe de competição que já existiu, tanto do jiu-jitsu e depois com o MMA. Mas existia um modelo ali de luta que era muito intenso e só sobreviviam aqueles que realmente aguentavam o que era treinar jiu-jitsu na época, né? E hoje a gente vê realmente um modelo mais pensando na pedagogia para incluir aquele participante que jamais faria uma aula de jiu-jitsu ali na década de 80 ou 90, onde para você entrar na beira do tatame realmente você tinha que aguentar muito sufoco. E eu acredito que a gente nessas décadas aí, a gente realmente segregou muito e espantou muita gente que gostaria de conhecer o jiu-jitsu. Então, como hoje tem algumas academias que essa introdução ao jiu-jitsu é uma coisa mais pedagógica, para você realmente conhecer a arte e que realmente não machuque ou não faça com que você passe por certas provações, convido todos aí a conhecer essa arte aí que é maravilhosa, trabalha o corpo inteiro
trabalha várias valências físicas, trabalha tomada de decisão, controle emocional e várias outras coisas. Então, e obviamente você pode escolher o seu caminho dentro, depois que começar a fazer, se você quer uma coisa mais intensa, se você quer uma coisa mais branda, mas o importante é estar fazendo. Salve galera, chegamos ao final de mais um episódio, podcast Jiu-Jitsu Anônimo, e hoje a gente teve o prazer de conversar e escutar os ensinamentos e história do treinador Rafael Ribeiro, treinador de alta performance de vários atletas a nível mundial. Trouxe o conhecimento dele aí, apresentou pra gente sua história, foi muito gratificante aí. Muito obrigado, treinador Rafa, pela disposição, compartilhar sua história, sempre acrescentando algo aí pra gente aprender, e muito obrigado. Pedir pro senhor deixar as suas redes sociais aí pra gente te encontrar, acompanhar seu trabalho, e novamente muito obrigado pela disposição. Bom, queria agradecer aí mais uma vez o convite para estar aqui conversando um pouco sobre a minha vida e minha trajetória com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser seguir ou acompanhar meu trabalho, eu sempre estou produzindo conteúdo e postando no Instagram. Meu Instagram é Rafa Ribeiro JJ. Então é o lugar onde eu realmente estou mais ativo ali. Estou alimentando os stories sempre. Sou colunista também da revista Gracie Magazine, então periodicamente aí tem a gente publica uma matéria falando sobre a alta performance. E é isso. Quem quiser, me mande uma mensagem lá, participe das enquetes, que eu estou sempre colocando enquetes sobre as competições e sobre temas diversos de preparação. E participe das enquetes, comentem, que eu estou sempre ativo lá no Instagram para responder a todos. Então, muito obrigado a todos e Este foi mais um episódio do Jiu-Jitsu Anônimo. Obrigado, treinador Rafael Ribeiro, pela disposição aí, conversando com a gente, contando sua história e acrescentando na vida do jiu-jiteiro aí que nos acompanha. Galera, você que está escutando, compartilha com os amigos, jogue no grupo de jiu-jitsu aí. Vamos alcançar mais pessoas contando histórias, incentivando pessoas a treinar e conhecer o nosso esporte cada vez mais. Obrigado a todos, uma excelente semana.